A igreja que Satanás mais odeia. Irmãos e irmãs, estamos em tempos de grande apostasia. Olhem ao redor. Vejam as igrejas que se tornaram palcos de entretenimento, templos de autoajuda, e não mais a casa de Deus. O conforto e a popularidade se tornaram os ídolos de muitos. A verdade bíblica, o chamado ao arrependimento, foram diluídos em um mar de sentimentalismo barato. O Evangelho, outrora poderoso para transformar vidas, agora é uma sombra pálida, incapaz de libertar as almas das garras do pecado. Mas nem tudo está perdido. Existe uma igreja, uma chama ardente em meio à escuridão crescente. Uma igreja que se mantém firme nos princípios bíblicos, inabalável como uma rocha. Essa igreja guarda o sábado, o dia santo do Senhor, como um memorial da criação e um sinal de lealdade. Ela proclama Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, rejeitando qualquer outro intercessor. Ela crê na iminente volta de Cristo, na ressurreição dos justos e no estabelecimento do reino eterno de Deus. E por causa dessas crenças, por causa de sua fidelidade, ela é o alvo da fúria implacável de Satanás. Satanás odeia essa igreja porque ela ensina que a fé sem obras é morta. Ela não se contenta em apenas professar a fé, mas exorta seus membros a viverem em obediência aos mandamentos de Deus. Essa igreja não teme pregar sobre o pecado, sobre a necessidade de arrependimento e confissão. Ela não se curva diante das pressões da sociedade, mas permanece fiel à palavra de Deus, custe o que custar. O sábado é um ponto crucial nessa batalha. A observância do sábado desafia as tradições humanas que foram impostas ao longo dos séculos, obscurecendo a verdade divina. Ao guardar o sábado, essa igreja expõe a influência de Satanás na história do cristianismo, revelando como ele sutilmente desviou as pessoas dos mandamentos de Deus. Essa igreja também enfatiza o juízo investigativo, um processo celestial em que os nomes de todos os que professaram fé em Cristo são examinados. Isso confronta a falsa segurança de muitos que pensam que a salvação é garantida, independentemente de suas vidas. E, acima de tudo, essa igreja proclama as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, uma advertência final ao mundo antes da volta de Cristo. Essas mensagens denunciam a apostasia, chamam a adoração ao Criador e alertam contra a marca da besta. Satanás vê essa igreja como uma ameaça direta aos seus planos. Ele sabe que, se as pessoas ouvirem e obedecerem a essas mensagens, seu reino de trevas será destruído. Compare a transformação que ocorre na vida daqueles que se entregam a essa igreja com a superficialidade que vemos em muitas igrejas modernas. Enquanto essa igreja confronta o pecado e chama ao arrependimento, muitas igrejas modernas evitam tópicos difíceis, preferindo um evangelho leve que não ofenda ninguém. Enquanto essa igreja proclama todas as verdades bíblicas, muitas igrejas modernas silenciam doutrinas cruciais, como o sábado, o juízo e a volta de Cristo. Sem perceber, essas igrejas modernas estão ajudando Satanás a enganar o mundo, preparando o caminho para a grande apostasia final. A igreja que Satanás mais odeia é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é a igreja que guarda o sábado, o dia santo do Senhor. Ela é a igreja que enfatiza a profecia bíblica, revelando os planos de Deus para o futuro. Ela é a igreja que se compromete com um estilo de vida de obediência, buscando viver em harmonia com a vontade de Deus. Por causa de sua fidelidade, por causa de sua mensagem, ela é vista como uma oposição ao mundo, uma pedra no sapato de Satanás. Irmãos e irmãs, eu os exorto a examinarem criticamente sua própria fé. Não se contentem com o que lhes foi ensinado, mas busquem a verdade por si mesmos. Considerem a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não a rejeitem sem antes investigar, sem antes orar e pedir a Deus que lhes revele a verdade. A salvação vem através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Mas esse relacionamento não é apenas uma declaração de fé, é uma vida de obediência à palavra de Deus. Compartilhem essa mensagem com outros. Não tenham medo de serem diferentes, de serem perseguidos por causa da verdade. Busquem um entendimento mais profundo dessas questões. Leiam a Bíblia, estudem os livros de Ellen G. White, orem e peçam a Deus que os guie. Lembrem-se, a verdade é como uma espada de 2 gumes. Ela corta a mentira e revela a verdade. Não tenham medo de serem confrontados pela verdade, pois é ela que os libertará. O tempo está se esgotando. A volta de Cristo está próxima. Preparem-se para encontrá-lo em paz.
Não se deixe enganar pelas falsas doutrinas, pelas tradições humanas que obscurecem a verdade divina. Apeguem-se à palavra de Deus, vivam em obediência aos seus mandamentos e proclamem o Evangelho eterno a todo o mundo. A igreja que Satanás mais odeia é a igreja que permanece fiel a Deus, mesmo em meio à apostasia. Sejam parte dessa igreja, sejam luz no mundo, sejam sal da terra. Que Deus os abençoe e os guarde em sua graça. Amém.